trazer aqui alguns flashes históricos em torno da Reforma Protestante, o que representou. Na verdade, ela começou antes, porque antes de Martinho Lutero, alguns homens de Deus, George Whitefield, John Hus, da Tchecoslováquia antiga, eram pré-já-reformadores no século XIV. John Hus, inclusive, pagou com sua própria vida o testemunhar da palavra de Deus, ou de fato, o fato de não aceitar o estado da igreja naquele momento, do clero, né? E ele colocar então as suas convicções a respeito de que todos os cristãos deveriam ter comunhão e ter acesso à palavra de Deus. Isso lhe custou a vida, né? Ele foi queimado. E esse John Hus, o sobrenome dele significa ganso. E antes da sua morte, ele profetizou o seguinte: vocês podem matar um ganso, porque ele era João Ganso, mas vai haver um cisne aos quais não poderão matar. E 100 anos depois, esse cisne, Martinho Lutero, estava aí, caminhando e em direção a essa missão de trazer uma transformação radical sobre todo aquele status clerical tão caído, tão desfigurado do verdadeiro Evangelho. Em 10 de novembro de 1483, em uma cidadezinha minúscula, humilde, nascia um menininho na cidade de Eisleben. E esse menininho, Martinho Lutero, estava ali, bem pobre, família pobre. O seu pai, João Lutero, era um mineiro. A sua mãe, ela tinha que transportar lenha nas costas para ajudar na questão do sustento. E Martinho Lutero já levava o fardinho dele também. Uma criação bastante severa. Ontem falamos aqui na parte da manhã com os homens sobre disciplina de filhos. Pensem numa disciplina naquela época com as crianças. Criança passava apurada naquela época. Não foi diferente com Martinho Lutero. Os pais eram amorosos, mas muito severos. Era o estilo da época. O professor, por exemplo, de escola, espancava as crianças. Conta a história que Martinho Lutero, uma vez, no período da manhã, na escola, apanhou 15 vezes. E tipo assim, por uma lição que ele não sabia, porque não haviam ensinado a ele. Também conta a história que certa vez a sua mãe o castigou tanto que ele chegou a sangrar, por causa de uma avelã. Indevida. E certa ocasião também, ele fugiu de casa, dada o castigo que o pai lhe infligiu. E ele ficou um tempo fora de casa. E depois para voltar. Enfrentar o pai. Um medo. Ele foi criado nessa atmosfera de rigor. E de que ele estava em falta. E de que não estava bom. Que ele precisava melhorar. Ele cresce e se desenvolve nessa atmosfera. Muito bem. Aos 15 anos de idade, o seu pai tem um sonho de que ele estude. Porque ele já mostrava ser um menino talentoso. Mas ali não era possível, então ele vai para uma outra cidade aos 15 anos, Eisenach. Então ele chega lá para estudar. Uns parentes iam recebê-lo e acolhê-lo, mas os parentes não tinham como acolhê-lo. Não tinham a menor condição financeira. Aquela época, os tempos, a finança era complicada, os recursos eram poucos, não é? E o que Martinho Lutero fez? Ele começou a pedir nas portas das casas, com alguns amigos estudantes. Ele tinha uma voz bonita, ele cantava bem, ele tocava alaúde. Alaúde é aquele tipo, uma guitarra, né, que tem uma forma de pera, de 2 cordas assim. E ele tocava muito bem aquilo, e os amigos cantavam nas portas das casas, para ver se recebiam alguma coisa. E eles conseguiam comida, até que um casal muito abastado da cidade de Eisenach resolveu adotá-lo.
se encantaram com ele. Ursula Cota e Conrado Cota. E ele permaneceu 3 anos morando, foi adotado, morando nessa casa e estudando, se preparando. De fato, ele já tinha uma inteligência acima da média. Estudou 4 anos ali, oratória, línguas antigas, poesia, e ele sempre foi inclinado para a religiosidade. Ele tinha um anseio por Deus, ao mesmo tempo que temia muito a Deus. Assim também como ele temia a morte, o medo de morrer. Era uma coisa que o perseguia desde pequeno. Um passo mais à frente, então, o menino talentoso agora vai estudar na cidade de Erfurt, onde já havia uma universidade. Ele estava com 18 anos agora. E vai estudar filosofia, línguas, gramática, retórica, história natural, astronomia, enfim, ele vai se preparando. Em 9 meses, ele se formou bacharelado. Fez colação de grau. Ele não descansava, ele estudava muito, e ele era, de fato, muito acima da média. Como eu disse para vocês, o medo da morte, o julgamento divino, aos 20 anos é quando ela se tornou assim, exacerbada. E numa dessas idas à biblioteca, ele estudava muito. Ele encontrou um exemplar da Bíblia. Não havia acesso à Bíblia. A Bíblia não era um livro acessível. E ele encontrou na biblioteca e ele começou a folhear, a estudar, e ele começou a dar os seus primeiros passos no conhecimento da Bíblia, mas ainda sem luz, e portanto ainda não tinha descanso, e esse medo atroz da morte o perseguia. E ele tinha assim um negócio pela perfeição, aquela criação que ele teve tão rigorosa. Ele estava sempre em falta, ele sempre se achava indigno. Certa ocasião ele estava com um amigo lavando as mãos, e essa frase foi registrada. Enquanto ele lavava as mãos, ele disse assim: quanto mais uma pessoa se purifica, mais imunda ela se torna. Então, esse era o sentimento. Certa ocasião, ele foi visitar os seus pais, deixou ali os seus estudos, e enquanto caminhavam, vocês conhecem essa história, em direção à casa dos seus pais, uma tempestade muito forte. Um relâmpago caiu bem ao seu lado, e aquilo o deixou apavoradíssimo. Há pouco tempo atrás, ele havia tido a notícia de que um grande amigo havia morrido subitamente. Aquilo deixou ele tão abalado. E se fosse eu? Ele registra isso, sua história. E se fosse eu? E depois passa por essa tempestade. Aí então ele, oh, Santa Ana, salva-me! E eu me tornarei monge, prometo. Santa Ana era a padroeira dos mineiros. O seu pai, João, era um mineiro. Não é? E naquela época havia devoção aos santos, aos muitos santos. Tinha devoção para tudo quanto era tipo de santo. E então, a partir desse dia, a contragosto, porque uma vez que ele prometeu que ele iria para um mosteiro, porque ele ficou são e salvo, ele decidiu então ir para o convento. Reuniu seus amigos para uma despedida, aquela festinha de despedida. Vamos cantar um pouco, gente, porque agora eu tenho que me isolar. Reuniu os amigos, cantaram, comeram, e ele então seguiu o seu caminho. E ele registrou assim esse momento. Abro aspas. Não foi de boa vontade que me fiz monge. Envolvido pelos terrores da morte, fiz um voto forçado. Abandonei o mundo e entrei para o convento, desesperançado de mim mesmo. Intensas penitências começaram então a fazer parte da vida de Martinho Lutero. E o monge, ele tinha que sair à rua para buscar a sua sobrevivência. Tinha que mendigar o pão.
Tinha que bater nas portas também, pedir ajuda. Havia dificuldade em todos os segmentos da sociedade. E ele se atormentava nas suas penitências, no seu claustro, no seu quarto. Ele de tudo fazia para espantar o medo do juízo, o medo da morte. E ele não conseguia se desvencilhar disso. Até que, um dia, o vigário-geral da ordem agostiniana, porque ele se tornou um monge agostiniano, foi visitar lá o convento. Esse homem se chamava João Staupitz, um homem amoroso, um homem que conhecia a graça de Deus naquele tempo já, mas era muito humilde e muito pacífico. Ele não tinha voz para começar a divulgar essa boa nova da salvação, mas ele já tinha a realidade. E ele, vendo aquele monge aflito, começou a compartilhar com ele. Tem algumas coisas para te falar, você precisa saber disso. E começou a compartilhar a palavra de Deus para ele. Após 3 anos no convento, finalmente, Martinho Lutero encontrou a paz. De que maneira? Apesar de minha vida ter sido sem mancha, olha o que ele fala, no sentido de ter buscado ser o mais certinho possível, sentia-me um grande pecador diante de Deus. Minha consciência estava perturbada, e noite e dia meditava nesta passagem do apóstolo Paulo. Qual que é a passagem? O justo viverá pela fé. Finalmente compreendi que a justiça de que fala o Evangelho é aquela pela qual Deus, em sua graça, nos justifica. Que bênção, irmãos. Aí ele termina assim dizendo: imediatamente senti que renascia para uma nova vida. Quem segura um homem desse daqui para frente? Ele finalmente, então, agora mais amadurecido, aos 25 anos, esse seu vigário-geral Staupitz, vendo nele tanto talento, e vendo o desperdício que era esse monge sair pelas ruas mendigando para buscar o seu sustento e do mosteiro, disse: não, é um desperdício, eu vou mandá-lo para a Universidade de Wittenberg. E aos 25 anos, ele vai para lá. Então, em Wittenberg, ele é nomeado professor na universidade, torna-se teólogo formado e atinge o doutorado em teologia aos 29 anos. Então, em 4 anos, ele fez toda a teologia e depois o doutorado. E se tornou doutor. Era um homem agora bem mais maduro, descansado já nessa grande verdade da justificação pela fé. E então é quando ele vai fazer uma visita à cidade de Roma, amando do seu amigo, o vigário-geral Staupitz. Vai lá conversar com o Papa sobre algumas demandas dos nossos mosteiros, algumas necessidades da ordem. Vai lá. E foi ele e um outro monge. Foram lá visitar Roma. Aí ele estava encantado. Ai, a cidade santa. Ai, vou ver o Papa. Oh, que bênção! E vocês, boa parte de vocês conhecem a história, a decepção que foi quando ele chegou na cidade de Roma e viu o estado deplorável do clero, da imoralidade, de corrupção, de interesses outros que não o Evangelho, o reino. Não é? Lá estava o Papa Júlio II, inicialmente, já querendo construir a Basílica de São Pedro a qualquer custo. Não a qualquer custo. A custas dos fiéis que iriam financiar o empreendimento. Não é? E depois, então, avançando um pouco mais nesse projeto, o Papa Leão X é que vai estar em confronto com Martinho Lutero nesta questão,
porque as indulgências estavam correndo por todos os lugares. Cartas de indulgência, cartas de libertação, cartas de salvação, lideradas por um homem chamado John Tetzel. Foi o grande propulsor de levar adiante a questão das indulgências. O que era isso? Simplesmente chegava numa cidade, chamava a atenção no meio da praça, chamava o povo, fazia um barulho, o povo chegava lá, chegou aqui, gente, vamos lá. Hoje é a oportunidade da tua salvação, não só a tua, mas os teus parentes que já morreram. Vamos lá, gente, cartas de indulgência. Tinha valor, claro, tinha que comprar a sua salvação. Essa era a realidade. E o John Tetzel, ele era um cara que tinha os seus chavões, tinha a sua estratégia de convencimento, ele era poderoso nisso, marqueteiro. Cada moeda que no cofre cai, uma alma do purgatório sai. Oh, aleluia! Essa era a coisa. E o povo ia. O povo vivia sob o medo. O povo vivia sob essa pressão do medo do inferno, da condenação. E foi ali então que o Martinho Lutero disse: não dá mais. Voltou para a Universidade de Wittenberg, começou a lecionar, e nas suas aulas começou a colocar tudo aquilo que Deus já estava mostrando para ele. Sobretudo sobre a salvação. Até que então, em 31 de outubro de 1517, como as crianças cantaram aqui, ele afixou nas portas do castelo ali, da igreja que estava ali também, de Wittenberg. Isso era comum na época. Quando um estudante universitário tinha umas teses para defender e tal, ele colocava lá para ser apreciado, o pessoal olhar, examinar, criticar, e assim vai, né? Esse era o costume. Então ele afixou lá, tá aí, gente. Vamos lá. Olha só o tumulto, o mundo iria virar de cabeça para baixo. Sem dúvida alguma. Escreveu suas 95 teses sobre o tal. É claro que isso chegou ao conhecimento de todos os clérigos, dos mais importantes até o Papa. Aí ele foi convocado para comparecer a se retratar na cidade de Worms, a chamada Dieta de Worms, em 17 de abril de 1521, diante do imperador Carlos V e das senhorias religiosas várias ali presentes, para que ele se explicasse. E lá estava aquele monge humilde, comparecendo ali e tendo que se retratar. Ele disse assim, uma das frases dele, diante do imperador: visto que vossa majestade imperial e vossas senhorias me pedem uma resposta categórica, vou dá-la claramente. Minha consciência está atrelada à palavra de Deus. Enquanto não me tiverem convencido pelas sagradas escrituras, não posso nem quero retratar-me de coisa alguma, pois é perigoso agir contra a consciência. Registrado historicamente essas suas palavras. Não pensem que, apesar de ele ser tão corajoso, ele era agressivo. Não era. Era humilde. Ele se dobrou, se ajoelhou aos pés do Papa Leão X e disse a ele humildemente: faça da minha vida o que o Senhor bem julgar. Se o Senhor quiser até tirar a minha vida, que assim seja. A minha vida está nas mãos de Deus. E em nenhum momento ele quis ali contra-argumentar. Ele jamais, em suas 95 teses, diminuiu o valor do Papa, do clérigo. Ele não tinha esse espírito de querer derrubar tudo. Ele queria trazer essa grande verdade a respeito da boa nova da salvação. Puramente isso. O sacerdócio de todos os crentes.
Os 5 solas que aqui foram cantados. Sexta-feira agora, em casa à tarde, a minha neta Catarina, de 10 anos, me deu uma aula de reforma. É por isso que eu estou preparado. Sério? Ela falou, vovô, você sabe quem foi Martim Lutero? Contou a história. Contou lá sobre as solas. Acho que muito presbiteriano não sabe, hein? Deveria. Olha lá. Muito importante sabermos dos pilares que sustentam a igreja do Senhor. E esses pilares foram marcados precisamente nesse momento da história. A reforma protestante do século XVI. Deus levantou esse homem. É uma misericórdia de Deus muito grande. Amém, meus irmãos? Ele tinha que sair fora do cenário, se esconder, correr, fugir, porque agora é o seguinte, vamos pegar. O Papa fez uma bula, excomungando os escritos e ele mesmo. O Papa Leão X o chamou, na sua bula, de esse camarada, ele é o seguinte, ele é um javali, que está destruindo a vinha do Senhor. Assim é que o Papa definiu Martinho Lutero. Martinho Lutero, javali, Ele tinha os seus apoiadores. Gente influente também. O príncipe da Saxônia deu guarida e proteção a ele. E ele foi feito assim, como tipo de um sequestro. Pegaram ele, porque ele ia ser morto. E o levaram para o castelo de Wartford. E ele ficou nesse castelo um bom tempo. Mudou até o nome dele. Era o Cavaleiro Jorge. Tinha roupa até de cavaleiro. A barba, as coisas. E ele aproveitou esse tempo para meditar mais em tudo que Deus havia revelado a ele. E mais do que isso, em poucos meses, ele traduziu do grego, que tinha uma versão latina do Novo Testamento, muito rebuscada. Ele agora traduziu do grego, do original, todo o Novo Testamento para o alemão, na linguagem do povo. E a palavra de Deus foi espalhada no meio do povo. A imprensa daquela época, a soberania de Deus, tudo cooperando para aquele momento glorioso, onde das trevas nasceria a luz. A gente às vezes tem ideia de que o período medieval, aquele período ali, foi um período de trevas. Não foi, tá? Não foi. Um período do renascimento, de muita luz no sentido de conhecimentos, ciências e tudo mais. Foi um período de trevas na questão espiritual. A questão espiritual. A igreja estava imersa em trevas, presas a rituais cansativos, ninguém entendia nada, só sabiam de uma coisa: o inferno está aí, cuidado. Essa era a grande mensagem daquela época. Então eu só gostaria que a gente visse o texto de Martinho Lutero, que mudou a vida dele, e que está lá em Romanos. Vamos ler esses versículos. Apenas para encerrar, então. Vamos lá. Capítulo 1. Olha aí, irmãos. Sola Escritura. Sola Fide. Solus Christus. Sola Gratia. Gratia e graça. Olha o Espírito. E sole Dio glória, somente, sola é somente, 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 somente. A Escritura passou a ser a normativa do povo de Deus, não mais a tradição religiosa. A tradição estava acima da palavra naquela época. A palavra se submetia à tradição. Quem tinha mais peso era a tradição, não a palavra. Agora inverteu.
a tradição que se vire, porque quem tem algo a dizer da parte de Deus é a sua palavra. Essa é a palavra orientadora e normativa para o povo de Deus, para o conhecimento de Deus, para a edificação. Tá bem? Então vamos lá, irmãos. Capítulo 1 de Romanos, versículos 16 e 17. Vamos ler juntos? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Não me envergonho do Evangelho. O que é o Evangelho? O texto responde. O que é o Evangelho, irmãos? É o poder de Deus. Com que finalidade? Para quê? O texto responde. É o poder de Deus para a salvação. Vemos então aqui o poder de Deus atrelado à salvação. De quem? De todo aquele que crê. O poder está onde? Em Deus. O poder está em Deus. Para quê? Salvação. E de que maneira? De todo aquele que crê. Pela fé, exatamente. Então, não é o poder humano. Não é o desempenho humano que vai tornar então o homem salvo ou reconhecido por Deus. Não, não é isso. É uma ação de Deus, 100% de Deus, essa questão da salvação. O homem não contribui com nada, apenas com seus pecados. E então, você precisa ser salvo, não é isso? Graças a Deus. João 1,12, eu amo esse versículo, eu amo a palavra toda, tá? Mas alguns são especiais. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder para serem filhos de Deus. A saber, os que creem. Aí o poder, ele dá. Para quê? Para se tornar filho. A saber então quem? Os que creem o seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Está parafraseando Romanos 1,17 esse texto. Amém? Graças a Deus por isso. É vontade de Deus. O poder é de Deus. Segunda coisa. Já estou terminando. A justiça de Deus se revela nesse Evangelho, no modo como Deus salva. Como é que a justiça de Deus, então, atua para a salvação? E eu quero aqui colocar, então, justiça e salvação juntos. Deus salva de uma maneira justa. Jamais ele cometeria injustiça. Ele é justo, perfeitamente justo. Então, a justiça de Deus, manifestada no Evangelho, para a salvação. Então, justiça e salvação juntos, caminham juntos na palavra de Deus. Quer um exemplo? Eu te cito aqui. Faço chegar minha justiça, e não está longe. Minha salvação não tardará. Justiça e salvação. Isaías, aqui no capítulo... Deixa eu ver aqui. Isaías 46, 13. Ouçam este. Perto está minha justiça. Aparece minha salvação. Aí. E meus braços dominarão os povos. Minha salvação, porém, durará para sempre. E minha justiça não será abalada. Salvação e justiça. Amém? Minha justiça, porém, durará para sempre. E minha salvação para todas as gerações. Isaías 51, versículos
de 5 a 8. Muito bem. A justiça de Deus é para a salvação. Agora, a terceira e última, e eu faço essa pergunta. Como Deus justifica o pecador? Como Deus salva o pecador? Respondam-me, unicamente pela fé. E essa fé, como é que ela nasce em nós? Olha, várias boas respostas aí. É uma fé que nos é dada. Dada. É dom de Deus. Efésios 2. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé nos é dada. Ela nos é, como diz aqui a palavra, imputada. Ela é outorgada. Ela nos é presenteada. A fé, por meio do crer, nós somos justificados, nós somos declarados justos, irmãos. Não é maravilhoso demais isso? É maravilhoso demais. E eu termino apenas dizendo o seguinte, aqui no texto de Romanos, no capítulo 4, quando ele dá o exemplo de Abraão, o pai da fé. Não foi por obras que Abraão foi justificado. Ele foi justificado porque ele creu. Então é muito bem explorado o exemplo de Abraão. Vejam o versículo 3 do capítulo 4. Pois que diz a Escritura, irmãos? Olha aí. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi creditado, irmãos. Bem, lá do céu, um pix foi feito na sua conta. Aonde veio isso, meu Deus? Eu estou precisando tanto. Ai, glória a Deus. Que bênção, irmãos. Que bênção. Foi creditada na nossa conta a justiça de Cristo. Cumprida nele, porque ele cumpriu no nosso lugar. A alma que pecar, essa morrerá. Essa era a lei. O salário do pecado é a morte. Alguém tem que morrer. Os sacrifícios do Antigo Testamento justamente já tipificavam isso. O cordeiro, que deveria ser sacrificado, perfeito, sem mancha, sem defeito, um cordeiro. Cristo, ele vem morrer no nosso lugar. Portanto, é creditada a nós a justiça de Cristo, cumprida nele, a nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. Aí você pode dizer assim, mas isso aconteceu com Abraão. O texto responde. Aí mesmo, capítulo 4. Eu e você estamos aqui. Localizou? Os versículos de 23 a 25. O que é que fala aí, meus irmãos? E não somente por causa dele, Abraão, está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Irmãos, estamos em paz nessa manhã? Assim como Martinho Lutero, quando descobriu que o justo viverá pela fé, entrou em paz. Eu e você podemos estar plenamente em paz, mesmo que o acusador queira soprar. Não é bem assim, hein? Cuida aí. Meus primeiros anos de vida cristã, eu vivia atemorizado com a questão de perder a salvação. Achava que podia perder. Foi essa fase. Terrível. Então tinha dia que eu me sentia justificado. Eu estava bem naquele dia. E tinha dia que eu falava, hoje eu estou ralado. Ai, se eu vou hoje. Irmãos queridos, a grande boa nova
estamos plenamente, completamente justificados, e não há dia que eu estou mais ou menos justificado. Fomos justificados unicamente pela fé. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Temos que descansar nesse grande pilar, sustentador de todas as outras verdades que são compartilhadas no livro de Romanos. Tá bem? Não temos mais por que temer. Finalmente a paz reinou. É por isso que o capítulo 5 de Romanos começa dizendo assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a glória. Amém. Amém.